Olá, hoje a gente vai mudar o jeito de olhar para a contabilidade. Sabe aquela ideia de que é só uma obrigação chata? Vamos deixar isso para trás. A ideia aqui é transformar os números em uma ferramenta estratégica super poderosa, que ajuda a contar a história e a construir o futuro de qualquer negócio no Brasil. E essa frase, olha, ela é a chave de tudo. Entender essa linguagem não é só um detalhe, é a condição básica para qualquer negócio realmente dar certo, sabe? É o que nos tira daquela luta diária pela sobrevivência e nos leva a construir um legado de verdade, com propósito. Ok, então vamos mergulhar nisso de cabeça. Dominar a linguagem dos números é o que dá para quem empreende o controle real sobre o destino da própria empresa. A questão não é virar contador, não, é ser protagonista da sua própria história. E aqui tá a grande virada de chave. Pensa nesse mapa. São os números que mostram onde estão os tesouros escondidos, as oportunidades de crescimento, sabe? E também onde estão as armadilhas, os riscos no caminho. É ter essa clareza para tomar decisões muito mais inteligentes e, claro, muito mais seguras. Certo, mas como é que a gente lê esse tal mapa? Basicamente, existem três ferramentas que todo empreendedor precisa ter na mão. Pense nelas como a bússola, o mapa e o diário de bordo dessa jornada. Vamos começar pelo balanço patrimonial. Imagine que ele é uma foto, um retrato nítido da empresa. De um lado, você tem tudo que ela possui, que são os ativos. Do outro, tudo que ela deve, os passivos. Essa foto, tirada em um momento específico, mostra o quão sólida a empresa está. Agora, se o balanço é a foto, o DRE é o filme. Ele conta a história de um período, mostrando as receitas que entraram, os custos, as despesas, e no final, ele revela o ponto principal. A operação deu lucro ou deu prejuízo? E por último, o que talvez seja o mais vital de todos, o fluxo de caixa. Ele rastreia cada centavo que entra e que sai. É aqui que muita gente se confunde, mas é onde a gente entende a diferença crucial entre lucro e caixa. Porque acredite, uma empresa pode ser muito lucrativa no papel, mas quebrar por falta de dinheiro no banco. Então, para começar essa alfabetização, o caminho é esse. Primeiro, conhecer esses relatórios que a gente falou. Depois, entender de uma vez por todas, lucro é uma coisa, dinheiro em caixa é outra. Terceiro, compreender o peso dos impostos. E, claro, valorizar quem cuida da contabilidade, não como um custo, mas como uma parceria estratégica. Beleza. Agora que a gente já entende um pouco melhor o mapa interno do negócio, a gente precisa olhar para fora. O cenário está mudando e a reforma tributária nacional vai literalmente redefinir as regras do jogo para todo mundo. Olha que interessante essa tabela. A mudança vai ser bem gradual. Repare nas alíquotas de 2026. São valores bem baixinhos, né? 0,1% para o IBS estadual, 0,9% para a CBS. Sabe por quê? Porque 2026 não é um ano para pagar mais imposto. É um ano de teste, de adaptação ao novo sistema. A cobrança para valer mesmo com as alíquotas cheias só começa a partir de 2027. E para esse sistema todo funcionar, nasce o tal do Class Trib. Pensa nele como se fosse o CPF de cada produto ou serviço. É um código que vai ser obrigatório e vai padronizar tudo, dando total transparência sobre qual imposto foi aplicado em cada venda no país inteiro. Chega de confusão. E para quem é do Simples Nacional, vai surgir uma decisão estratégica muito importante. A primeira opção é continuar como está, recolhendo tudo junto na guia única, o DAS, simples e direto. A segunda opção é escolher recolher os novos impostos, o IBS e a CBS, por fora. Isso pode ser uma grande vantagem para quem vende para outras empresas, para o mercado B2B, porque permite que seus clientes gerem créditos tributários. Na prática, sua empresa se torna uma fornecedora mais interessante. É uma escolha a se pensar. Mas, sabe, a contabilidade vai muito além de regras, impostos e planilhas. Agora a gente vai elevar um pouco o nível da conversa. Vamos falar da filosofia por trás dos números. Como é que eles podem refletir os valores e o propósito de uma empresa? Esse slide aqui mostra a diferença de um jeito brilhante. De um lado tem a visão técnica, que só se preocupa em seguir as regras. Do outro, a gente tem o que chamamos de filosofia contábil aplicada. Aqui, os números são vistos como reflexo das nossas decisões, éticas, eles viram uma bússola para construir um negócio que tenha um impacto positivo no mundo. E a base para essa nova forma de pensar vem lá do filósofo Immanuel Kant. Essa ideia é muito poderosa. Ela quer dizer que cada decisão financeira, cada número que a gente registra, deve tratar as pessoas, sejam clientes, colaboradores, a sociedade,
como um fim em si mesmas, e nunca só como um meio para se chegar ao lucro. E isso se aplica em coisas muito práticas do dia a dia. O capital social que se coloca no início não é só um número, é o compromisso ético inicial. A forma como os lucros são distribuídos ou reinvestidos mostra os valores da empresa em ação. No fim das contas, cada lançamento contábil se torna uma escolha moral. Então, quando a gente consegue unir tudo isso, a linguagem dos números, as novas regras do jogo e um propósito ético de verdade, o que a gente constrói? Um legado. Os números deixam de ser só um registro do que passou e se tornam a semente do futuro que a gente quer criar. E tudo isso se conecta em um ciclo virtuoso, que começa com a prática. Quando a gente pratica a contabilidade de forma consciente, prestando atenção no impacto de cada ação, isso naturalmente nos leva a uma reflexão mais profunda, mais filosófica. E como a gente vê nesse próximo passo, essa reflexão gera sabedoria, uma sabedoria que não pode ficar guardada. Quando a gente compartilha, ela se transforma em ensino, capaz de inspirar e formar uma nova cultura de negócios, muito mais consciente e responsável. E aí, o ciclo se fecha de um jeito muito poderoso. Ensinar essa abordagem mais ética fortalece e inspira uma nova geração a praticar uma contabilidade com propósito, reforçando todo o sistema e criando um impacto que dura. E a gente termina com essa pergunta para ficar na cabeça. Porque, no final das contas, os relatórios financeiros não são só números frios. Eles são a narrativa da empresa. Eles contam a história do impacto que ela está deixando no mundo. Então, a pergunta é: qual é a história que os seus números estão contando?